dia da terceira semana de Tecnologia da Informação e Comunicação. Informamos que a programação do evento, bem como a forma de acesso ao Wi-Fi, constam no mural de entrada do auditório. Se alguém precisar, é só pegar ali. Solicitamos aos presentes que mantenham seus celulares no modo silencioso durante todo o evento. Novamente, com igual prazer, nós queremos agradecer a vocês, servidores públicos, professores, estudantes, cidadãos presentes que aqui estão abrilhantando o nosso segundo e último dia de evento. Neste momento, nós daremos início à palestra Inteligência Artificial na Administração Pública Watson, com o palestrante Carlos Eduardo Brandão. Carlos Eduardo é formado em Engenharia da Computação e pós-graduado em Redes de Computadores pela UFES. Possui MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua há mais de 20 anos como empreendedor e diretor de empresas de médio e grande porte, tendo atuado no Brasil e no Canadá, nas áreas de segurança da informação, redes e infraestrutura de TI, cloud e data center. Atualmente é sócio-diretor da Intelliway Tecnologia, com foco em computação cognitiva. Senhor Carlos Eduardo. Obrigado. Bom, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Acho que é sempre muito bom compartilhar conhecimento. E queria também elogiar essa iniciativa da Prodeste e do Governo do Estado de incentivar a divulgação de assuntos super interessantes como esse de computação cognitiva, inteligência artificial, cloud, com foco na administração pública, né? E elogiar também as músicas, foram muito bem selecionadas. Ok? A gente relaxa assim no início da palestra, discutindo essas músicas. Bom, eu vou falar rapidamente sobre inteligência artificial. A ideia é apresentar uma visão geral, ok? E a nossa agenda é falar um pouquinho da história da inteligência artificial, lembrar do meu tempo, há 20 e poucos anos atrás, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, quando eu tive o meu primeiro contato com a inteligência artificial. Falar um pouquinho dos desafios da computação cognitiva, como que ela funciona, e quais são as soluções que hoje, na prática, existem no mercado, né? Sobre a nossa empresa, a Intelliway é uma empresa com foco em segurança da informação, cloud, machine learning, que é computação cognitiva, governança, risco e compliance. Ok? Eu atuo no mercado há aproximadamente 20 anos. Eu sei que não parece, eu tenho cara de 20 anos, né? 25. É brincadeira, eu sei que eu estou mais... Os cabelos brancos já estão aparecendo. E esse é um assunto que a gente achou super relevante quando a gente iniciou o nosso negócio. Quer dizer, computação cognitiva. Está na bola da vez, do seu ponto de vista de tecnologia. Todos têm muito interesse, todos têm, no mínimo, buscam informação sobre como funciona, de que forma que no meu negócio, no processo de transformação digital que as empresas estão passando, como que eu posso utilizar a inteligência artificial, né? Qual a diferença entre inteligência artificial, machine learning e computação cognitiva? Existe diferença? Então, são uma série de perguntas que hoje as pessoas se fazem. E a inteligência artificial começou um bom tempo atrás, né? O conceito foi estabelecido em 56 por um pesquisador chamado John McCarthy, do MIT. E, junto com uma série de outros pesquisadores, eles montaram um grupo, em 56, para incentivar e investir na pesquisa do que se chamava de inteligência artificial na época. E ele definiu o termo como a ciência e a engenharia de construir máquinas inteligentes. Ok? E essas pesquisas têm se intensificado de lá para cá. Houve um momento de certa decepção com a inteligência artificial, na década de 90 aproximadamente, e agora nos anos 2000 essas pesquisas foram retomadas, principalmente pela IBM, e a ciência se desenvolveu com tanto sucesso, que todos agora buscam saber
o que significa inteligência artificial e como que é possível utilizar em nossos negócios. Alan Turing foi pai da computação, né? Ele introduziu o conceito, conduziu pesquisas nessa área e também no campo da criptografia, e ele inventou um negócio chamado teste de Turing, que significava o seguinte: se você tivesse um computador que passasse por uma banca de examinadores e 30% dessa banca, conversando com esse computador, não percebesse que atrás daquele diálogo quem estava era uma máquina, essa máquina passaria no teste de Turing. E durante aproximadamente 50 a 60 anos, ninguém conseguiu enganar essa banca não era a mesma banca, né, mas ninguém conseguia passar por esse teste. Ok? E recentemente, em 2014, se não me engano, 2013, desculpe, em 2007, um jovem, uma equipe russa conseguiu passar por esse teste com 33% de pesquisadores de uma banca que foram, não enganados, né, mas que acharam que estavam conversando com um computador num processo de diálogo, né, que simulava uma adolescente de 13 anos que fazia perguntas e respostas genéricas a respeito de vários assuntos. Então, Turing estimou que esse teste alguém conseguiria vencer e passar por esse teste só na década de 2000, e ele estava certo. Né? Bom, inteligência artificial como indústria surgiu em 80, na década de 70 e 80, onde surgiram os sistemas especialistas, principalmente baseados em Lisp, né? Quando eu estudei também uma linguagem chamada Scheme, algumas pessoas que estudaram na UFES naquela época devem lembrar dessa linguagem de computação, linguagem funcional. E após essa década de 80, as soluções de inteligência artificial passaram por um momento de calmaria, vamos dizer assim. E aí eu lembro de um professor chamado Raul, que me fez, quando eu voltei a estudar inteligência artificial, me fez entender por que reconhecer linguagem natural era tão importante no processo de inteligência artificial. Mas eu vou deixar essa historinha na hora que eu apresentar o que é reconhecimento de linguagem natural. Tá? Bom, em 97, o computador da IBM, Deep Blue, derrota o Kasparov. Então foi uma grande vitória para a computação, investimento gigantesco da IBM em pesquisa e tecnologia, né? Gerou uma série de negócios para a própria IBM posteriormente. Né? E em 2010, o Watson, que foi uma nova plataforma computacional focada em inteligência artificial, derrotou dois campeões num show chamado Jeopardy, que é um show de perguntas e respostas americano, dos Estados Unidos. Né? São apresentadas uma série de questões relacionadas a assuntos, como se fosse como é o nome daquele show do Silvio Santos? Show do Milhão. Está todo mundo atento com relação ao Silvio Santos. Eu também assisto. Então, no Show do Milhão você tem perguntas e respostas, e você pode pular, pedir ajuda aos universitários. Nesse caso, não pode pular nem pedir ajuda aos universitários. Ok? E se você responde errado, você não é eliminado do show, mas você perde pontos. Então, quanto maior o índice de assertividade, maior é o número de pontos que você consegue. O que eles fizeram? Eles juntaram uma série de informações de mais de 30 anos de show, uma série de informações e a base de dados do Wikipedia, ok? E montaram um framework de machine learning, de inteligência artificial. E com esse framework, com essas bases de dados e esses algoritmos de inferência e entendimento de linguagem natural, o Watson conseguiu derrotar os dois maiores campeões do Jeopardy em 2010. Então essa é a história da inteligência artificial. Ela tem se desenvolvido e muitas empresas têm buscado um investimento fortíssimo em inteligência artificial. Para construir o Jeopardy, aliás, o Watson, a IBM investiu aproximadamente 3 anos de pesquisa, com 20 pesquisadores. Okay? Então, não é algo que foi conquistado da noite para o dia. Tem muito trabalho duro e muita tecnologia por trás desse tipo de solução. E qual é o cenário hoje? Por que a inteligência artificial, computação cognitiva, é tão lembrada? Né? Onde é que ela se encaixa nos desafios de hoje? Bom, a gente sempre se depara com o tal do Big Data. Né?
Eu tenho Big Data na minha casa, você tem um Big Data na sua casa. Na minha casa, eu não sei onde armazenar aquela quantidade enorme de fotos que a gente tira em celular. Eu não sei como armazenar todas as informações, eu tenho dificuldade que eu recebo no meu iPhone, no meu iPad, no meu tablet, né? Que a minha família gera em termos de informação focada em educação. Por exemplo, meu filho faz pesquisas todos os dias no computador, armazena os arquivos dele. Então, qualquer coisa que você faz hoje gera uma quantidade de informações muito grande. Registros, sejam registros para entendimento do seu perfil como consumidor, ou registros para verificar se você está fazendo alguma coisa errada quando você acessa um site, analisar o seu comportamento, seja o milagre da multiplicação das máquinas virtuais, né? Ou o inferno para os administradores de infraestrutura. Hoje em dia, você cria máquina virtual como se reproduz coelho. Então, onde é que você encontra espaço suficiente para armazenar tanta informação? E como é que você extrai, acima de tudo, informações relevantes dessas informações que vocês têm armazenado? Esse é o desafio da Big Data. 2,5 quintilhões de bytes novos criados a cada dia. 80% a 90% desses dados são não estruturados. São dados que não estão em base de dados. São dados que você armazena em arquivos Word, Excel, PowerPoint, PDFs, né, dados gerais em TXT, arquivos de log. Como é que você trata essa quantidade de informações? As fotos, né? E aí você tem os 4 desafios, os 4 Vs do Big Data, que é informação em grande volume, em grande variedade, informação que muitas vezes não é verossímil, questão da veracidade das informações, e informação variável. Quando eu comecei em TI, você tinha várias alternativas para armazenar suas informações. O computador na UFS, que é um TC-8086, um XT, sem HD, só com disquete, então a gente carregava um kit de 20, 30 disquetes, né? Tenho certeza que só eu lembro disso aqui, ninguém, né, do tempo de ninguém. E aí você tinha os disquetes, era isso. Hoje você tem, e era um PC, a única alternativa que você tinha. Hoje você tem milhares de dispositivos móveis, vários tipos de pendrive, computação, recursos de plataformas computacionais, recursos de nuvem. Então você pode armazenar seus dados no iCloud, na Azure da Microsoft, na AWS da Amazon, no Google Drive. E geralmente a gente resolve, para facilitar a vida, armazenar e espalhar, né? Um pedaço num lugar, um pedaço no outro, outro pedaço no outro. Né? E como é que a gente trata isso? E, acima de tudo, que tipo de informação útil que eu tiro dessas informações que são geradas? Muitas vezes a gente não percebe, mas as empresas já perceberam isso, e a administração pública começa também a entender essa relevância dessas informações e o que fazer com essas informações, como tirar proveito positivo delas. Né? Um outro desafio, um outro conceito que tem sido mencionado bastante é a questão dos novos consumidores. Hoje, a gente é muito mais exigente do que era 25 anos atrás. Né? Nós somos mais participativos. Né? Quando a gente vai comprar um produto, a gente faz pesquisas durante 1, 2, 3 dias, pelo menos, em vários sites da internet. A gente monitora preço, tem essa possibilidade. Nós somos mais conscientes dos nossos direitos. Somos imediatistas. Quando a gente encontra algo, depois daquele vasto tempo de pesquisa, né? Quem é ansioso, 1 hora. Quem é mais cauteloso, 1, 2 semanas. Mas quando a gente encontra algo, a gente quer comprar naquela hora. Se a empresa não estiver disponível para endereçar essa demanda dos novos consumidores, ela vai perder a venda. E, acima de tudo, os novos consumidores, eles priorizam o relacionamento. Eu vou comprar de quem entende a minha dor, de quem sabe o que eu quero, conhece o meu perfil. Então, que tal uma empresa que monitora os seus consumidores online e percebe que no momento que ele vai fazer uma compra ou que ele acessa o site, ele está usando um tablet, uma versão antiga, por exemplo, um iPad, uma versão 2. E nesse momento ele percebe, opa, eu posso oferecer um tablet mais novo para esse cliente. Ok? Né? Então não é só
utilizar informações passadas do que aquele usuário fez naquele website. É ir um pouco mais além, buscar de forma inteligente o que tem de informação útil para conhecer o perfil daquele cliente e vender com mais eficiência. Então, conhecer o que ele utiliza, quais são os gostos dele. Que tal, no momento da compra, eu pesquisar de forma automatizada se esse cliente é um cliente reclamão? Vou lá no Reclame Aqui, avalio, entendo quais foram as reclamações e as dores dele, e com base nesse perfil, eu posso oferecer um produto que endereça aquelas dores. Ok? E isso já acontece. A gente não sabe, mas isso já acontece. Então, as empresas, elas se adaptaram à venda social. Elas entendem que hoje o cliente ele quer um produto e um serviço, um atendimento personalizado. E eu acho que o governo tem que endereçar exatamente esse ponto e está seguindo nesse caminho. Ele tem que entender os anseios do cliente dele. Qual é o cliente do governo? Somos nós, os cidadãos. Né? E fazer um marketing de relacionamento é importante. Comunicação é tudo, em todas as áreas. Então você precisa estar sempre em contato com o seu cliente, porque senão você não volta, você não sobrevive nesse mercado cruel. Né? A gente então está apto a endereçar esses desafios? Essa é a grande pergunta com relação aos novos consumidores. E com isso, a indústria também percebeu que precisava fazer um movimento forte de atualização no que diz respeito aos seus conceitos, de como interagir e produzir soluções, como interagir com seus clientes e produzir soluções. Hoje, você tem uma estimativa de que 50 bilhões de máquinas, né, estarão conectadas na internet até 2020. 50 bilhões de máquinas. Sejam espalhadas em cidades inteligentes, em soluções de IoT, sejam os computadores do nosso dia a dia. Né? Na indústria, você tem 50 bilhões de dispositivos previstos para serem conectados. Qual é a consequência disso com relação à segurança da informação, por exemplo? Se você fala que por exemplo, uma empresa de telefonia celular vai estar totalmente digitalizada e conectada na internet daqui a 2020. Se um hacker invadir, se o WannaCry afetar um ambiente desse, ou uma usina nuclear, né? Ou um avião. Então, você tem desafios que são inerentes a essa digitalização da indústria 4.0. Você tem um outro dado estatístico interessante, que é somente 3% dos dados que são gerados por esses sensores todos, que existe um conceito de cidades inteligentes, de IoT, todo mundo querendo implantar sensores, seja de temperatura, pressão, monitoramento de tráfego, monitoramento de parâmetros de saúde da população, né, de meio ambiente. Mas o que eu faço com esses dados? Você vai gerar tanta informação que você vai ter condição de tratar e extrair alguma coisa útil. Então, esse é um outro desafio da indústria 4.0 que tem conexão com a computação cognitiva. Né? Então, o governo, com um papel importantíssimo de fomentar e suportar toda essa revolução, do seu ponto de vista de regulação, educação, saúde, segurança pública, ele precisa estar atento a essas questões. E, no ano passado, o Obama, em 2016, falou o seguinte: meu sucessor vai governar um país sendo transformado pela inteligência artificial. Foi num evento em Pittsburgh, onde eles discutiram o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, por exemplo. Os motoristas de táxi, provavelmente daqui a 10 anos, têm grandes chances de terem seus empregos ameaçados por conta do carro automatizado. Né? O Google está investindo muito nisso, o Uber também. E o Trump seguiu as orientações dele. Né? Vai usar a inteligência artificial, mas não para preservar os empregos, e sim para monitorar as nossas atividades quando a gente tiver que tirar um visto para ir para os Estados Unidos. Porque ele decretou que, a partir de agora, quando você for tirar um visto americano, você tem que fornecer até 15 anos de informações, de e-mail, telefone, endereços, histórico de viagens e empregos. Né? A gente já fazia isso, agora ele estendeu esse prazo de 5 anos para 15 anos.
né? Bom, a computação cognitiva é uma das soluções que endereça essas demandas de análise de grande volume de informações, armazenadas de forma não estruturada, ok? E que permite que você extraia conhecimento dessas informações, e não simplesmente estatísticas, dados estatísticos, sem nenhum tipo de análise de sentimento, né? Sem nenhum tipo de conhecimento que agregue valor ao seu negócio, né? Bom, qual é o conceito, então, de computação cognitiva? Falando de forma muito rápida. Um sistema cognitivo ele tem a capacidade de entender, raciocinar, aprender e interagir. Ok? Qual a diferença de um sistema cognitivo de busca de informações para um sistema de busca como o Google? Vou explicar já já. Basicamente, um sistema cognitivo ele consegue entender linguagem natural. Ele consegue entender o que está escrito em um documento. Ele consegue entender o significado de um documento. Ele consegue, de uma informação, e ele consegue avaliar aquele contexto, ok? E tirar conclusões a respeito daquela informação que ele analisou, desde que, obviamente, o conhecimento tenha sido modelado e você tenha ensinado ao sistema cognitivo o que significa aquela informação. Além de entender, ele tem capacidade de raciocinar. Ele pode compreender conceitos subjacentes. Ele pode gerar hipóteses e tomar ações com base nessas hipóteses que foram geradas. E a partir do momento que ele gera hipóteses, toma as ações, e aquelas ações, ou chega a conclusões, e aquelas conclusões são corretas e você concorda com ele aprende. Então ele não é um sistema estático. Ele vai gerando conhecimento, um corpus de conhecimento. E, finalmente, ele tem condição de interagir com você em linguagem natural. Então você não precisa entregar para ele informações estruturadas em um banco de dados para que ele saiba tratá-las e, posteriormente, gerar informações significativas para você. Né? Ele vai conseguir ver, ouvir e falar. É milagre? Não, não é milagre. Como que ele faz isso? Basicamente, centrado nesses 3 pilares. Um sistema cognitivo, ele tem a habilidade de aprendizagem e adaptação, ok? Comunicação e análise em linguagem natural, e geração de hipóteses e avaliação. Então, dentro de um sistema cognitivo, você tem vários algoritmos que executam cada uma dessas atividades. Primeiro, comunicação, habilidade de tradução texto, voz, texto, reconhecimento de imagens, entendimento de linguagem natural. A partir do momento que ele traduz texto para voz, voz para texto, e ele tem a condição de analisar o conteúdo de um texto, ele tem a possibilidade de se comunicar com você, porque ele sabe o que você quer, ele sabe quais são as suas intenções, ele sabe quais são as entidades contidas naquele contexto que foi avaliado. Né? Em seguida, com base nessas informações que ele avaliou, ele consegue gerar hipóteses, cruzando com outras bases de informação previamente armazenadas e com conhecimento que você forneceu, que você ensinou ao sistema cognitivo. Ok? Um sistema cognitivo, quando você inicia ele a partir do zero, é como se fosse uma criança recém-nascida. Você tem que ensinar todos os conceitos relacionados ao seu negócio para que ele consiga fazer uma avaliação útil daquela informação que foi submetida a ele. E depois desse processo de aprendizado, ele vai efetivamente gerar valor para o seu negócio. Tá? Então você precisa ser um bom professor também. Esse é um segredo do sistema cognitivo. Né? Se você não tem uma equipe muito boa de modelagem de conhecimento e de ensinamento desse sistema, você não vai ter um sistema que seja efetivo para o seu negócio, né, para a sua organização. Como é que funciona um pouquinho mais em detalhes? Você tem um sistema cognitivo que é composto por, no mínimo, um sistema de aprendizagem de máquina, de machine learning, um sistema de reconhecimento de padrões, ok? Um sistema de recuperação de informações e outro de processamento de linguagem natural, ok? Então, com essa caixinha, com essas 4 funcionalidades básicas,
você, do mundo externo, recebe percepções. Quais são as percepções? São os inputs para o seu sistema. Em linguagem natural, imagens e áudio, basicamente. Né? Dados sensoriais, em termos de dados coletados por dispositivos, por exemplo, inteligentes. E, a partir dessas percepções, ele processa essas informações, ok? E busca, em sua base de conhecimento, previamente gerada ou gerada por ele próprio, por meio de aprendizagem, ele busca entender aquelas percepções e tomar ações, gerar ações. Que ações são essas? Ações, basicamente, no sentido de gerar alguma conclusão com base naquele dado e te dar um feedback em termos de sintetização, visualização de dados, classificação e padronização de predicção de sistemas. Ok? Então, em termos práticos, imagine um sistema judiciário, por exemplo. Você tem um setor no sistema judiciário que precisa classificar as autuações, ok, que chegam por meio dos advogados nesse sistema. Então, eu chego lá, eu faço uma petição, e nessa petição eu descrevo o que eu quero. Eu quero fazer uma análise tá? E aí, esse sistema, ele vai entender que tipo de petição é aquela. Ela se refere a que assunto da justiça. Eu não sou especialista em justiça, não sou da área, mas imagino que você tem lá, por exemplo, direito criminal, direito societário, direito relacionado a direito internacional. Então você precisa fazer uma classificação prévia para saber que tipo de jurisprudência que eu tenho que associar, ou que eu tenho que munir o juiz para que ele tome uma decisão. Então o sistema, ele consegue entender, o sistema cognitivo, ele consegue entender e ler essas petições, ok? Na linguagem do juridiquês, que é difícil entender, né? E daí ele busca numa base de jurisprudência que leis que são associadas, que suportam aquela decisão, que são relacionadas àquela petição, ok? Decisões prévias passadas dos juízes, ou de vários juízes, e pode entregar uma sugestão mesmo até de decisão ao juiz, para que ele acelere o trabalho dele. Né? Isso vai acabar com o trabalho dos advogados, dos juízes e dos auxiliares dos juízes? Não. Isso vai acelerar. Então, eu costumo dizer que a computação cognitiva ela não substitui o emprego de ninguém. Ela dá suporte para que você faça o seu serviço de forma mais eficiente. Porém, entretanto, contanto, alguns empregos, da mesma forma que os datilógrafos no passado, né, não sobreviveram, o trabalho não sobreviveu, né, a profissão, algumas funções, como por exemplo de call center, podem estar ameaçadas pelos sistemas cognitivos. Mas você vai gerar uma outra série de oportunidades com esses sistemas. Então, entendido que um sistema cognitivo ele faz análise de linguagem natural, o que a gente pode ver? Um exemplo de um sistema cognitivo que hoje é o mais utilizado no mundo, que é o Watson. O Watson, ele tem vários sabores. O Watson foi desenvolvido pela IBM, um dos objetivos era ganhar o jogo do Jeopardy, mas obviamente que a IBM tinha um anseio muito maior, que era a geração de negócios com computação cognitiva, dado o grande volume de informações que vinha surgindo na internet a partir da década de 2010, né, 2010. E aí, então, a IBM teve um insight. Bom, olha o insight. Eu vou utilizar técnicas de inteligência artificial para processar grande volume de informações. Essa era a limitação dos sistemas de inteligência artificial na época. Eles não tinham capacidade de processar grande volume de informações. Ok? E essas informações que eu vou submeter ao sistema de inteligência artificial, elas estarão não estruturadas. Ok? Eu não vou apresentar informações em um sistema armazenado em banco de dados. Eu vou apresentar informações ao sistema cognitivo que estão armazenados de forma aleatória e com uma variedade enorme de tipos. E assim o fez, ganhou o jogo e divulgou o seu serviço, que é composto basicamente por um serviço na nuvem chamado Watson Bluemix, onde você tem diversas APIs que fazem
várias funções relacionadas à inteligência artificial. É como se fosse um canivete suíço. Então lá você vai encontrar funções que analisam, por exemplo, o conteúdo e as intenções dentro de um texto, em linguagem natural. Você vai ter também funções que traduzem, APIs que traduzem voz para texto. Então você pode combinar a API que traduz voz para texto para reconhecer o que uma pessoa deseja. Um sistema de call center, por exemplo, ao invés de um atendimento personalizado por pessoas, um atendimento automatizado pelo Watson, onde você fala o que você deseja, o Watson, seu ambiente, seu sistema, traduz aquela voz para texto, submete o texto à avaliação de conteúdo que é feita pelo Watson, que daí pode fazer mais uma série de outras coisas. Por exemplo, analisar o seu humor, analisar a sua personalidade. Como que ele faz isso? Como ele consegue entender o contexto, e eu consigo também submeter o próprio áudio que foi enviado ao Watson, ele consegue entender se você estava de mau humor pelo tom de voz. Ele consegue entender se você é uma pessoa positiva ou negativa pelo que você escreve. E quem ensinou isso ao Watson? Esse é o grande segredo que a IBM guarda, né? Parte do que está disponível no Watson na nuvem passou por um processo de aprendizado que foi feito pela própria IBM e que é compartilhado, né? Então, por exemplo, reconhecimento de voz, reconhecimento de texto, de conteúdo de texto, análise de personalidade, análise de tom, são funções que são comuns a todos os clientes que estão na nuvem. Ok? Agora, o conhecimento relacionado ao seu negócio, a IBM ela não compartilha. Tá? Isso é muito importante. Quer dizer, se você cria uma lógica para o seu negócio, para a administração pública, para avaliar, por exemplo, questões sensíveis à segurança, como a própria segurança pública, né? Vai existir um espaço separado para você, dentro da nuvem, isolado de todos os outros clientes, que não passou por nenhum tipo de aprendizado da própria IBM. É você que vai ensinar o sistema. Você vai utilizar as funções que são comuns. Agora, o que é pertinente ao seu negócio vai continuar isolado. Um exemplo de como você pode fazer isso dentro de casa, sem usar a nuvem. Você também pode utilizar o Watson dentro de casa, como gestor público, se você tiver receio, por exemplo, de que os seus dados não são tão sigilosos que eles não podem sequer serem submetidos a qualquer tipo de análise na internet. Então o Watson faz o quê? Você submete um conteúdo de texto a ele identifica dentro desse texto várias entidades e intenções. Então, por exemplo, se você submetesse esse texto ao Watson, ele identificaria que existe um produto chamado Commander, cuja categoria é 4.0, tamanho 26 ciclos, né? Na verdade é uma lava-louça, né? uma lavadora de roupas, de cor branca. Esse usuário ele fez uma série de reclamações, ok? Você não pode lavar grandes itens, você não pode limpá-la no meio, você deixa as roupas secas e por aí vai. Então, as restrições do seu ambiente, do seu produto, as reclamações desse usuário foram identificadas pelo Watson. Imagina se você tivesse a capacidade de chegar até o cidadão e escutar todas as reclamações ou elogios que ele tem a respeito da administração pública e, com base nisso, priorizar suas ações. Né? Esse é o grande diferencial da tecnologia de computação cognitiva. E qual a diferença entre uma computação cognitiva, um sistema de computação cognitiva que faz análise de grandes massas de dados, com relação a um sistema de análise tradicional de analytics? Ok? Um exemplo só. Eu posso, um analítico, identificar que eu estou perdendo vendas. Minhas vendas elas não estão atingindo as metas que eu gostaria. Agora, com o Watson, eu consigo entender por que isso aconteceu. Por meio de uma análise de sentimento, eu identifico que os meus clientes eles estão insatisfeitos, porque os produtos estão falhando. E como que eu fiz isso?
analisei a grande massa de dados do meio ambiente, que o meio ambiente de TI me fornece, e analisei o sentimento dos meus clientes por meio das reclamações. Usei dois dados que geralmente as pessoas não cruzam. Né? E agora, queria mostrar para vocês rapidamente o Watson em ação. São 2 vídeos rápidos. Um tem 3 horas. Beleza. O que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve em um museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem, ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo, você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson, a partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira, para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que tinha um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O Bananal é uma mistura de 2 estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muito. Tem mais um outro vídeo super rápido, que são 2 minutos só. Lá no PPT. Isso. Esse já é um caso americano. Esqueci. Deixa eu colocar a legenda. Aqui. Sem legenda. Essa é sem legenda, mas tudo bem. A ideia é a seguinte: aqui são vários cidadãos. Eu vou falar. Por exemplo, esse é um soldado, ele quer voltar.
o trabalho. E ele quer saber se é muito rápido. São várias pessoas, cada uma com a sua necessidade, e são perguntas que geralmente são feitas ao governo. Quer dizer, um estudante quer saber como é que ela consegue financiar os estudos, né? Um soldado, ele retornou da guerra, como é que ele pode utilizar os skills dele para voltar ao mercado de trabalho, né? Como é que eu vou abrir uma empresa? Que tipo de documentação que eu preciso para abrir essa empresa? Né? Então, a ideia é trazer essa solução do IBM para criar um canal de comunicação com o cidadão, permitindo que você acesse várias bases de dados distintas, ok? Por exemplo, junta comercial, bases da Secretaria da Fazenda, para identificar se o Instituto João Santos Neves, para identificar se uma região ela é adequada ou não para abrir um negócio, né? Se tem muitos empreendedores que atuam naquele ramo, naquele segmento, naquela região específica, não vale a pena empreender naquela região com esse tipo de negócio que você escolheu. Então, esse vídeo trata disso, né? Quem quiser ter depois com mais calma, a gente vai disponibilizar o PPT e aí você pode acessar na internet, tá? Quais são as aplicações e casos de uso? Rapidamente. Na administração pública, educação, justiça, acesso à informação, segurança pública, gestão e saúde. Ok? Saúde foi um dos principais e primeiros ramos que o Watson foi aplicado, com o Watson Ontology, Watson for Oncology. Qual a ideia? O Watson ele tem a capacidade de processar uma grande quantidade de informações, num tempo muito rápido, e entender contexto e conteúdo, reconhecer imagens e reconhecer textos, entender contexto de textos, certo? Então, ele consegue analisar imagens de diagnóstico com pessoas com câncer, identificar que tipo de câncer foi mapeado para aquela pessoa, acusou aquela pessoa, aquele exame, ok? Comparar com uma base enorme de outros casos similares àquele, identificar quais foram os tratamentos que foram aplicados àquele paciente e a eficácia desses tratamentos. Além disso, ele tem a capacidade de, na internet, buscar, fazer um crawling de novos tratamentos, novos protocolos médicos. Então, o Watson, ele não vai substituir o papel do médico, mas ele vai dar suporte ao médico para tomar uma decisão mais rápida e para ter um índice de acerto maior no diagnóstico de um câncer e evitar que aquele câncer, por exemplo, reincida no paciente, né? Em termos de gestão, na gestão pública, o Watson ele pode analisar se a prescrição médica de um corpo médico, de um grupo de especialistas, ela é coerente entre os próprios médicos. Então, de repente, tem um médico que está prescrevendo muito remédio para dor de cabeça, tem alguma coisa estranha com relação aos outros, e a média de prescrição é muito mais baixa do que aquele que foi detectado, né? Você consegue expandir isso para a área de segurança pública, né? Cruzando informações da Polícia Civil, Polícia Militar, da Justiça, ok? E da educação. Daí você consegue atuar preventivamente junto a uma comunidade que tem demonstrado um grande índice de violência por conta da ausência do setor público no que diz respeito à educação. A educação que não endereça todos os anseios e necessidades da população daquela região específica. Tá? Acesso à informação é um dos casos clássicos. Você cria um canal de comunicação simples para a comunidade, permitindo que ela faça perguntas em linguagem natural e receba respostas também rápidas e simples, que já estão disponíveis, só que é muito difícil você encontrar, porque são vários sites, né, de vários órgãos, e você aumenta muito o nível de satisfação da população, do cidadão, com relação ao governo, e preza pela comunicação, que é algo fundamental.
Justiça, eu já citei um caso, exemplo, e a gente vai ver mais alguns outros aqui, que são casos reais, né? Então, comunicação é acesso à informação. Esse é um caso dos Estados Unidos, exatamente isso que eu mencionei. Você cria um canal de comunicação, pode ser por chat ou por voz, ok? Com os cidadãos, ok? Segurança pública. Eu tenho 3 casos aqui. Um deles provavelmente é do Brasil, por questão de confidencialidade, a IBM não divulga, que é um caso na Polícia Federal num país da América Latina, que eu não sei qual é, onde o Watson foi utilizado para cruzar informações de uma operação que provavelmente não me disseram o que é, mas talvez seja Lava Jato, né? E ele foi utilizado para mapeamento de investigados e os seus relacionamentos, para cruzamento de informações e identificação de locais onde eram realizados os crimes, né? Insights através de aplicativo de busca e correlação. Você conseguiria fazer um drill down dentro dessa base de dados enorme, cruzada, que o Watson proporcionou, para entender quais as atividades possivelmente criminosas que essas pessoas estavam fazendo. Investigação e inteligência. Esse certamente é nos Estados Unidos, né? Para mapeamento de atividades criminosas relacionadas a terrorismo. Ok? E isso tudo, gente, não só com base estática e com documentos armazenados de forma não estruturada dentro do seu ambiente, mas buscando informações na internet, online, no Facebook e no Twitter, por exemplo. Então, tem condição de analisar o perfil de uma pessoa, ok, no Facebook e cruzar com o índice de reputação dessa pessoa em notícias divulgadas em vários jornais de circulação e disponíveis na internet, ok? O Watson for Oncology, que eu citei aqui para vocês, que é um caso clássico em saúde, né? Esse é um Watson especializado. Lembra, o Watson ele tem algumas variações. Então você tem uma plataforma na nuvem, que é um canivete suíço, onde você pode utilizar, tem acesso direto, a IBM pode vender direto para você. Você tem o Watson on-premises, que é o Watson que você instala dentro de casa, o Watson Explorer, que é o caso do Watson Oncology, onde você tem uma especialização daquele sistema cognitivo numa disciplina específica. Ok? E o cenário atual da computação cognitiva é o seguinte: é uma tendência, todo mundo quer, no mínimo, conhecer o que significa a tecnologia e como pode agregar valor para o negócio, né? Desde 2014, eu lembro que eu fui em 2014 no evento da IBM e tinha uns 10 expositores assim falando de Watson, né? De 2014 para cá, se multiplicaram de 10, 20 expositores para 200, 300 expositores de soluções que utilizam computação cognitiva voltada tanto para governo quanto para iniciativa privada, né? Google, Microsoft e Amazon também se posicionaram e investiram, né, nessas soluções. Alguma coisa tem de útil aí dentro. Não é possível que esse povo todo está se movimentando por nada. E, da nossa prática, o que a gente entendeu? Para você implementar um sistema de computação cognitiva, além de ter que escolher um bom sistema, você precisa garantir que as pessoas que estão construindo esse sistema entendem sobre o que estão fazendo. Tanto em termos de conhecimento do negócio, quanto em termos de conhecimento da ferramenta de computação cognitiva que está sendo utilizada. Porque 99% é esforço humano. É mapeamento de conhecimento, modelagem de conhecimento, é construção desse sistema dentro da ferramenta de computação cognitiva, treinamento. Um exemplo rápido, o Bradesco. Ele fez um acordo com a IBM, ele está treinando o Watson, tanto em português, quanto no negócio do Bradesco. Ele selecionou 50 mil gerentes, espalhados em todo o Brasil, ok? Em 700 agências, para fazer um treinamento inicial do Watson no que diz respeito à assessoria financeira. Isso já é realidade, e com base nesse treinamento que foi feito, né, hoje ele automatiza, o Watson tem condição de assessorar os gerentes que assessoram financeiramente os clientes do Bradesco,
Mais à frente, essa assessoria vai acontecer direta entre o Watson e os clientes do Bradesco. Ok? Só um detalhe. Eles conseguem fazer até mesmo o seguinte: entender o seu perfil, se é um perfil moderado, conservador, ou completamente avesso a riscos, né? E daí indicar o gerente mais adequado, do ponto de vista de análise financeira, para te atender. Né? Então, ele extrapolou a questão de análise fria dos dados e foi na questão do relacionamento, que é o novo consumidor. E é isso. Acho que a administração pública precisa endereçar os anseios dos novos consumidores, da transformação digital pela qual as empresas estão passando, a indústria 4.0, cidades inteligentes, IoT. A computação cognitiva já é realidade, você já utiliza, muitas vezes sem saber, nos chatbots, por exemplo. Né? Tem muito chatbot que já usa o conceito de inteligência artificial. E, ao contrário do que muita gente pensa, solução de computação cognitiva é acessível, é rápida, ok? E de fácil adoção. Porque hoje ela está disponível na nuvem. Ok? Então você consegue desenvolver uma solução cognitiva como a do Bradesco em 6 meses. Bem-vindo à era cognitiva. É isso, gente. Obrigado.